Olá, pessoal. Um dos vídeos que eu destaquei no seminário que aconteceu lá no Ministério do Trabalho é a fala do André Porto, representante da Amobitec, onde representa as plataformas digitais, e gostaria que vocês tirassem as conclusões de vocês e dissessem: está correto toda essa fala? Eu passo de imediato a palavra ao André Porto, que, como já foi dito, é o diretor executivo da Amobitec. Por favor, André, muito obrigado pela sua presença. Peço que todos falem lá do púlpito, porque o som lá está melhor do que aqui na mesa. Quando faltar um minuto, eu te aviso. Tá ótimo. Você vai controlar o tempo aqui. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer ao Ministério e ao OIT pelo convite para participarmos desse debate. Como comentou o secretário Gilberto na abertura desse painel, é muito rico termos diferentes visões para tratar de um tema e que nessas poucas horas já podemos tirar uma conclusão. É um tema novo e que precisamos nos debruçar sobre ele para que possamos, de alguma forma, e aí, como resultado deste longo processo que a gente vai iniciar a partir do dia 1º e do dia 5, construímos uma regulamentação adequada para este novo modelo de negócios. Falando um pouco, primeiro, meu nome é André Porto, sou diretor executivo da Mobitec, a apresentação já feita, mas como de praxe, a Mobitec é a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, é uma associação nova, que foi fundada em 2018 e que reúne as principais empresas que prestam serviços de tecnologia relacionados à mobilidade. Dentre os nossos associados estão essas empresas aqui mencionadas, e aí, falando exatamente de trabalho por aplicativo, eu gostaria de destacar a Amazon, o Zé Delivery, a 99, o iFood, a Uber e a Lalamove. Indo um pouco mais adiante, perdão. E aí, falando agora do modelo de negócio em si, acho que alguns palestrantes que me antecederam já trouxeram parte dessas informações. Quando a gente está falando do trabalho por plataformas, a gente está falando de um mercado, né? De um modelo de negócio basicamente composto por 3 ou 4 lados. No próximo slide eu vou falar um modelo de 4 lados, por exemplo, que é onde a plataforma faz a interligação entre o usuário e o motorista, ou o usuário e o entregador, aí depende muito de plataforma para plataforma. Esse é o modelo clássico de um mercado de 2 lados, e onde também, e aí a gente está falando aqui basicamente, e muito exemplificando, né, o modelo da Uber e da 99, o modelo de ride-hailing dos motoristas, mas também há o modelo de entregas, modelos das plataformas de entregas, onde a gente tem a gente traz um outro elemento, né, um outro ator nessa relação, que é o estabelecimento, que vai realizar a venda e que também eventualmente vai ser impactado, mas é um ator diretamente relacionado nesse modelo. Nesse caso, e aí a gente divide em 2 pontos específicos, dois tipos específicos, né? A plataforma ela pode atuar como uma integradora dos 3 entes, então o estabelecimento, o usuário e o entregador. Nesse caso, o entregador está relacionado à plataforma, mas também há, dentro desse modelo de negócios, a situação em que a plataforma ela faz a ligação unicamente entre o usuário, o consumidor, e o estabelecimento. Nesse caso, a entrega ela é feita, ela é operacionalizada pelo estabelecimento comercial diretamente. Há uma diferença, há diferenças de modelos de negócio, mas, via de regra, as plataformas de ride-hailing costumam operar, as plataformas de carona, né, Uber e 99, no caso da Mobitec, elas costumam operar com a remuneração em cima do percentual do valor da corrida, enquanto as plataformas de entrega, geralmente, elas têm um valor fixo, mas também há modelos distintos. Isso não é uma regra, que mostra muito a característica diversa desse modelo que a gente precisa trabalhar e ter em mente. Avançando na apresentação, eu vou trazer uns dados. A gente, enquanto a Mobitec, a gente tem a missão, nesse momento em que estamos passando por uma regulação, de proposta de regulamentação e um trabalho em cima disso, de trazer dados, fatos e dados sobre esse novo setor. E aí a gente está realizando algumas pesquisas. A mais recente pesquisa que a gente fez, enquanto associação, foi uma pesquisa com o SEBRAP, é uma pesquisa inédita no setor, uma pesquisa que reúne dados públicos
reúne dados administrativos, então as plataformas associadas cederam dados administrativos para o SEBRAP, e reúne também 3.000 entrevistas realizadas com motoristas e entregadores, para que a partir dali pudessem ser feito um compilado de dados e a gente conseguisse extrair algumas informações de quem é esse entregador e quem é esse motorista. Dados consolidados, a gente está falando de 1.700.000 motoristas e entregadores no Brasil vinculados às plataformas, sendo que 1.270.000 são motoristas, tá? É um contingente bastante maior do que o contingente de entregadores são 386.000. Dentre os motoristas, e aí abrindo, os dados detalhados, a gente tem um relatório bastante extenso, está disponível no site da Mobitech, mas eu vou trazer apenas algumas informações que para a gente são mais importantes. 36% utilizam os apps para complementar a renda. Dos 43% dos que complementam a renda, né, desses 37%, eles têm um trabalho com vínculo formal, CLT. 64% quer continuar trabalhando com apps e 45% afirmam que a jornada varia muito. Então, acho que esse é um ponto para a gente ter como ponto de partida. Entre os entregadores, os dados são parecidos, mas há uma variação, obviamente. 48% utilizam os apps como complementar a renda. Metade desses 48%, eles têm um trabalho formal, um trabalho com vínculo via CLT. 78% quer continuar trabalhando nos apps e 55% no caso dos motoristas, e a gente acredita que isso é em função muito da questão do dia a dia, né, da dinâmica e da característica, afirmam que a jornada também varia muito. Indo para um pouco mais adiante, no próximo slide, e esses dados aqui a gente traz, e me chamou muita atenção a apresentação anterior do colega do Serguei, do colega da OIT, porque a gente vê que os dados, de alguma forma, eles dialogam. Eu, particularmente, nunca tinha tido acesso àqueles dados, mas são dados que, quando a gente olha a questão de jornada e ganhos, os extraídos da pesquisa do SEBRAP, eles dialogam bastante com o que foi apresentado pelo colega da OIT. Então, quando a gente está falando ali de motoristas, dias por semana, em média, eles engajam 4,2 dias, horas por semana, em médias, de 22 a 31, e ganhos para uma jornada estimada de 40 horas, a gente está falando entre 2.925 e 4.756. Esse dado, e acho que é um ponto que foi trazido já, foi um trabalho de estimativa feito pelo SEBRAP, um trabalho estatístico, que são ganhos líquidos. Então, há uma extração de custos, de determinados custos desse valor, e também essa variação ela ocorre muito em função de horas ociosas. Então, há um trabalho estatístico onde se estima entre 10% a 30% de horas ociosas no trabalho por aplicativo. Então, foi um trabalho muito, para a gente, um trabalho bastante extensivo e exaustivo, no sentido de chegarmos a essas conclusões. Em relação aos entregadores, a variação, os dias por semana, e aí, de novo, voltando ao dado do slide anterior, em função de muitos já terem alguma outra ocupação, atuarem como segunda fonte de renda, os dias por semana, em média, engajados são menores, 3,3 dias, e da mesma forma, horas por semana engajadas. E, consequentemente, os ganhos aí variando de R$ 1.980 a R$ 3.000 por mês, estimando uma jornada de 40 horas. Tá? Acho que esse é um dado importante. Então, mais uma vez, acho que esses dados dialogam bastante com o que foi trazido pelo colega da OIT que me antecedeu. As principais conclusões que a gente tira do estudo do SEBRAP, né, que a flexibilidade de horários é o principal atrativo da atividade de apps, seguido de ganhos. Então, esse é um ponto muito relevante que a gente sempre costuma trazer. A maioria absoluta pretende continuar trabalhando em plataformas, então 80% para entregadores e 60% para motoristas. O tamanho das jornadas tem alta variação, isso mostra que a flexibilidade que existe dentro desse modelo. E também isso depende muito de ter outros trabalhos ou não, e do dia a dia, da rotina. A gente vê que existem várias realidades ali dentro do trabalho por aplicativo, seja motoristas, seja entregadores. E uma conclusão que para a gente é bastante importante também é que os ganhos mensais são superiores à média observada em pessoas com o mesmo nível educacional no Brasil. Então, para a gente, isso são as principais conclusões que a gente extrai desse estudo. Mais uma vez, o estudo está disponível.
e é importante que a gente se debruce enquanto sociedade sobre esses dados. Uma outra pesquisa que foi produzida recentemente por dois associados da Mobitech, o iFood e Uber, mas que a gente acredita que, por ser uma pesquisa pelo tamanho, pela amplitude, ela reflete, sim, o cenário setorial, é uma pesquisa do Datafolha, que foi publicada recentemente, onde foram feitas algumas perguntas para os motoristas e entregadores para tentar traçar um pouco como é que eles enxergam as plataformas, né? E aí, quando a pergunta falando sobre motivos para dirigir ou realizar as entregas, eu não vou entrar muito em detalhes dos números, até para poupar o tempo, os dados são públicos, mas a gente vê que a flexibilidade e autonomia e a questão de ganhos de renda estão entre os principais pontos para eles estarem ali sempre e com números bastante expressivos. A experiência de dirigir. Então, o aplicativo oferece oportunidade com horários flexíveis de trabalho e obtenção de ganhos de renda, ou para complementar a renda. Então, acho que os dados são bastante parecidos nesse sentido. E as preocupações de médio prazo, e aí eu já vou caminhar para a conclusão, de médio e longo prazo, a maioria delas está relacionada, além da questão, obviamente, de custos e acidentes, está relacionado com a interrupção de renda, caso o motorista ou entregador sofra um acidente ou algo do tipo. Então, são algumas questões bastante ligadas a direitos relacionados à Seguridade Social. E, por fim, esse é o penúltimo, existe uma pergunta em relação à CLT. E aí, falando um pouco sobre os dados anteriores, né, quando a gente olha que o trabalhador, o motorista de aplicativo, o entregador, ele valoriza a flexibilidade, ele valoriza a autonomia, por isso ele entende que 75% prefere o modelo atual à CLT, 70% entendem que até mesmo o modelo de trabalho intermitente, que teoricamente seria um modelo um pouco mais flexível, ele ainda assim não atende a jornada, e que 89% deles aprova a criação de um modelo com mais benefícios desde que se mantenha a flexibilidade. Então, esses são dados para a gente, muito significantes e muito importantes para a construção dessa regulamentação. Por fim, e último slide mesmo agora, secretário, a Mobitech, desde o ano passado, tornou público a Carta de Princípios, na qual a gente defende e somos favoráveis à inclusão previdenciária de motoristas e entregadores, no modelo em que a gente respeite essa flexibilidade, essa autonomia. 4 em cada 10 trabalhadores de aplicativos não contribuem para a Previdência Social hoje. E não teria, ao mesmo tempo, a maior parte deles entende que perder a renda, ou no caso de um acidente, ou no caso de uma doença, é uma das principais preocupações deles. E que, ao mesmo tempo, 70% deles fariam uma contribuição previdenciária caso isso fosse feito de forma automática pelas plataformas. Então, as plataformas aqui, elas podem funcionar como um intermediador necessário e um facilitador da inscrição, no modelo em que a gente, de novo, respeite a flexibilidade, respeite a autonomia, que são características desse trabalho. Então, nós, quanto a Mobitech, e para finalizar, gostaríamos de parabenizar mais uma vez, acho que a experiência internacional que está sendo trazida e que vai ser trazida ao longo desse seminário é muito importante para que a gente olhe enquanto país. A gente enxerga que os países que quiseram, de alguma forma, enquadrar esse modelo de trabalho por plataforma no modelo de trabalho tradicional, os efeitos foram negativos, mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga uma oportunidade de construirmos um caminho alternativo em que a gente proteja a autonomia, proteja a flexibilidade e traga mais direitos sociais para esses trabalhadores. Obrigado.